Você está ouvindo Mystery, onde o medo não pede licença. Onde histórias reais voltam para te assombrar. Onde a verdade e o insólito caminham lado a lado. O ar do Tennessee, em 1817, tinha um silêncio diferente. Um silêncio que pesava no peito, que fazia o som do vento parecer uma voz contida. O vale de Red River era bonito, fértil, cheio de vida. Mas havia algo de sombrio por trás daquela beleza. As colinas guardavam histórias antigas, algumas inexplicáveis demais para caber em livros. Foi ali, naquele pedaço de terra aparentemente tranquilo, que começou uma das histórias mais misteriosas e assustadoras de todos os tempos. A família Bell era como qualquer outra, religiosa, trabalhadora e respeitada pelos vizinhos. John Bell, o patriarca, era conhecido por sua coragem e fé. Tinha esposa, filhos e uma casa sólida de madeira que ele mesmo ajudou a erguer. A vida parecia estável, até que uma presença insólita, invisível e sobrenatural começou a se manifestar. Tudo começou com barulhos pequenos. Passos no assoalho, batidas na parede, arranhões vindos do nada. Coisas que poderiam ser ignoradas, até que começaram a acontecer todas as noites, exatamente no mesmo horário. As primeiras semanas foram cheias de negação. John acreditava que era apenas vento, talvez ratos, talvez imaginação. Mas o que se movia dentro daquela casa não era vento, nem animal, nem sonho. Era algo paranormal, algo inexplicável. As portas se abriam sozinhas. As cadeiras deslizavam suavemente como se alguém se levantasse do nada. E o ar ficava denso, frio, pesado. Lucy dizia sentir olhares. Sentia alguém parado atrás dela quando rezava. E quando se virava, nada. Só o vazio. Só o medo. Mas quem mais sofria era Betsy Bell, a filha mais nova. No começo eram puxões de cabelo. Depois tapas. E mais tarde, sussurros. Vozes que vinham do escuro chamando seu nome com um tom doce demais, como uma brincadeira. Mas que sabia que não era brincadeira. A garota contava que às vezes acordava com um cobertor flutuando levemente sobre o corpo, como se mãos invisíveis o levantassem, com calma. Mãos humanas, mas sem corpo, sem forma. Certa noite, John Bell ouviu um riso de mulher. Um riso assustador, baixo, como se alguém zombasse da sua fé. Ele se levantou, pegou a espingarda e foi até o quintal. Lá fora, o vento parou de repente. Tudo ficou mudo. O céu parecia sem estrelas. Foi então que ele ouviu, nítido, atrás da orelha. John. A voz era feminina, mas fria. O som de uma garganta que não respirava. Ele girou o corpo e nada. Estava lá. Só a escuridão viva, pulsando esperando o próximo passo. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. O terror não era mais apenas ruído, era presença. A família começou a se reunir para orar todas as noites. E durante as orações, a coisa se manifestava. Sussurrava trechos da Bíblia antes deles, como se quisesse provar que sabia tudo. Repetia frases do pastor, cantava hinos, corrigia erros de leitura. Às vezes imitava a voz da mãe, ou do próprio John. Outras vezes ria com desprezo, como quem saboreia o medo dos vivos. Foi então que a entidade se apresentou. Chamou-se Kate. Sou Kate Betts, dizia a voz. Vim para punir John Bell. Ele roubou minhas terras e agora vai pagar. Mas não havia provas de injustiça, nem qualquer evidência. A mulher chamada Kate Betts realmente existira. Era uma vizinha, mas já estava enferma demais para andar, quanto mais assombrar. Mesmo assim, o nome ficou. E Kate, a bruxa de Red River, começou a marcar a vida dos Bell para sempre. A fazenda, que antes tinha cheiro de milho, de pão e de vida, agora cheirava a ferro e vela derretida. Cada canto da casa tinha uma sombra nova. Cada noite,
uma nova provocação. A avó chamava Betty no escuro, a elogiava, a insultava, dizia segredos que ninguém poderia saber. Lucy ouvia cânticos embaixo da cama. E John começou a adoecer. Primeiro vieram os tremores, depois a língua pesada, os lábios dormentes. O médico não sabia o que dizer, mas Kate sabia. Sou eu quem o enfraquece, John. Eu o verei cair. As pessoas começaram a ouvir histórias da casa dos Bell. Alguns riam, outros se benzavam, mas quem ousava entrar saía diferente. Um visitante descreveu sentir dedos invisíveis tocando seu rosto. Outro desmaiou, dizendo que a voz o chamou pelo nome completo, nome que ele nunca tinha dito ali. O pavor crescia. O caso deixava de ser apenas local e virava mistério nacional. Kate começou a falar com todos. Dizia saber o que acontecia em outras casas, o que as pessoas sonhavam. Corrigia sermões de padres, discutia religião com pastores e às vezes recitava versículos inteiros sem errar uma palavra. Era impossível não acreditar que havia inteligência, consciência e crueldade naquele fenômeno paranormal. Mas o pior ainda estava por vir. Certa madrugada, Betty acordou flutuando. A mãe gritou, o pai correu e a garota caiu no chão. Ela tremia, dizia que o fogo tinha tocado a pele, mas não havia marcas. A entidade riu, disse que queria Betty. Disse que ela nunca se casaria, que jamais seria livre. O medo virou rotina. Os animais começaram a agir de forma estranha. Os cavalos empacavam diante da cerca. Os cães uivavam carando pro nada. Até as galinhas dormiam juntas num canto, como se soubessem que algo as observava. Naquela fazenda, nada respirava tranquilo. John Bell passou a ser perseguido. Todas as manhãs acordava com a boca trêmula, sem conseguir falar direito. As mãos, antes firmes, tremiam segurando qualquer coisa. E a voz sempre ali, zombando. Velho Jack, seu fim será meu prazer. Lucy, por sua vez, era poupada. Kate dizia gostar dela, chamá-la de a mulher mais pura de Red River. Mas quando Lucy chorava, o ar da casa se movia sozinho, como se uma brisa gelada viesse confortar, ou rir. A entidade parecia brincar com o suspense, com o medo alheio. Gostava de ver o que o pavor fazia com a fé. Os Bell estavam presos dentro de um enigma vivo, assustador, sobrenatural. Nada do que era santo funcionava. Nem orações, nem cânticos, nem o pastor local. Tudo que tentava silenciar a voz só a irritava. Ela queria ser ouvida. E cada vez que falava, o mundo parecia diminuir, como se as paredes se aproximassem, sufocando. A fazenda virou uma prisão invisível. E os Bell, reféns do mistério mais sombrio do Tennessee. Com o passar dos meses, o que antes era medo virou uma presença constante. A família Bell já não dormia, as noites se arrastavam como séculos, o relógio parecia zombar deles com cada tique. E quando o silêncio finalmente se estabelecia, era ali que ela aparecia. Kate. A voz misteriosa, sombria, assustadora, feita de ar e malícia. Ninguém sabia de onde vinha, mas todos sabiam quando chegava. O ar mudava, o cheiro mudava. A lamparina tremia, mesmo sem vento. Às vezes, a voz surgia em forma de riso, outras em gemido. Às vezes, murmurava orações, outras apenas respirava fundo, como se o próprio mal tivesse pulmões. Os Bell começaram a evitar falar o nome dela, mas a entidade sabia. Sabia o que pensavam, o que escondiam, o que sonhavam. E adorava se alimentar desse terror verdadeiro, do pavor silencioso que crescia entre eles. John Bell tentava manter a fé, mesmo que ela já estivesse se quebrando em pedaços. A Bíblia, antes um refúgio, agora era a provocação. Kate recitava trechos sagrados antes dele e ria quando errava uma palavra. Dizia conhecer o texto melhor do que qualquer pastor.
Em uma noite gelada, enquanto oravam, a voz anunciou: "Nada que vocês digam vai salvá-lo. John Bell está marcado." Aquelas palavras se tornaram profecia. Os sintomas do patriarca pioravam: dormência nos lábios, tremores nas mãos, vistas turvas. O médico não encontrava a causa. Dizia que o corpo parecia estar se auto-envenenando. Mas Kate dizia outra coisa. "Sou eu. Sou o veneno. Sou o ar que ele respira." Era sobrenatural demais, inexplicável demais e ainda assim real. Lúcio observava definhar, sem poder tocá-lo, porque cada vez que ela se aproximava, a voz sussurrava: "Ele pertence a mim." Mas o mistério paranormal não se limitava à casa. Os vizinhos começaram a ouvir a voz de Kate chamando os seus nomes. A entidade invadia conversas, aparecia em sonhos, fazia promessas, contava segredos que ninguém deveria saber. Em uma noite, um vizinho ouviu uma mulher cantando dentro do celeiro. Uma canção antiga, sem letra, só melodia. Quando foi verificar, encontrou a madeira encharcada de orvalho, mas o chão estava quente. Aquilo não era vento, era energia. Algo vivo, invisível, insólito. Com o tempo, Kate se tornou onipresente. Falava com as crianças, zombava dos adultos, cantava hinos invertidos. Era uma força misteriosa que sabia como brincar com o medo. Em um domingo, durante o culto, os fiéis ouviram a voz ecoar dentro da igreja. Ninguém sabia de onde vinha. "John Bell", dizia, "não escapará." Os fiéis fugiram, e naquela semana, o homem piorou. Enquanto isso, Betsy, a filha, era atormentada de outra forma. A entidade parecia fascinada por ela. Tocava seus cabelos, sussurrava promessas, às vezes gritos, às vezes risadas. "Você é minha, Betsy. Sempre foi." Ela tentava resistir, mas o corpo reagia sozinho. Em uma noite, a mãe entrou no quarto e a viu levitando alguns centímetros acima da cama. O corpo rígido, os olhos abertos e um sorriso sem controle. No dia seguinte, Betsy não lembrava de nada. O que tornava o fenômeno ainda mais inexplicável era o fato da voz saber o que se passava longe dali. Ela descrevia funerais, acidentes, conversas de outras famílias, e tudo se confirmava dias depois. Os céticos começaram a se calar. Os estudiosos vieram de longe e voltaram abalados. Alguns diziam que era ventriloquia, outros histeria coletiva, mas ninguém conseguia explicar como a voz respondia perguntas em línguas diferentes ou citava passagens exatas de textos que ninguém ali conhecia. O suspense e o terror atingiram níveis que pareciam impossíveis. A entidade agora controlava o ambiente, fazia a casa estremecer, derrubava objetos, gritava quando contrariada, e nas noites de lua cheia, sua presença se tornava quase física. O vento mudava de direção, a temperatura despencava, e um brilho leve, amarelado, cruzava os cômodos como se fosse chama viva. Os Bell já não pediam ajuda, pediam fim. Mas Kate parecia se alimentar do sofrimento. Em certo dia, ela disse a Betsy que deixaria a casa em paz se ela rompesse o noivado com Joshua Gardner. A menina, desesperada, cedeu. E assim que terminou, a voz apenas riu. "Boa menina, agora você entende o que é obediência." O medo se transformou em desespero. John Bell já não conseguia levantar-se sozinho. A pele pálida, os olhos fundos. Em sua cama, murmurava orações enquanto a voz repetia as palavras no mesmo tom, apenas um segundo antes dele. Até a própria morte parecia controlada.
O médico encontrou sobre a mesa de cabeceira um pequeno frasco com líquido negro misterioso. Ninguém sabia o que era. Mas Kate sabia. Fui eu. Fui eu que dei a dose. E quando o corpo de John Bell foi encontrado, a voz começou a cantar. Cantava hinos distorcidos, com letras trocadas, como uma zombaria à fé. Cantava enquanto o corpo ainda estava na casa. Cantava no enterro. Cantava mesmo depois do último punhado de terra. E cada nota era uma lâmina atravessando o coração dos vivos. Depois disso, a entidade anunciou: parto agora, mas volto em 7 anos. E assim, simplesmente, o fenômeno cessou. Os ventos voltaram a soprar, as lamparinas pararam de se mover e a casa respirou. Mas a paz era ilusória. O silêncio deixado por Kate não era calmaria, era a preparação para o retorno. 7 anos depois, em 1828, ela voltou. E o que ela disse mudaria tudo. Com o passar dos meses, o que antes era medo virou uma presença constante. A família Bell já não dormia. As noites se arrastavam como séculos. O relógio parecia zombar deles com cada tique. E quando o silêncio finalmente se estabelecia, era ali que ela aparecia. Kate, a voz misteriosa, sombria, assustadora, feita de ar e malícia. Ninguém sabia de onde vinha, mas todos sabiam quando chegava. O ar mudava, o cheiro mudava. A lamparina tremia, mesmo sem vento. Às vezes, a voz surgia em forma de riso, outras em gemido. Às vezes, murmurava orações. Outras, apenas respirava fundo, como se o próprio mal tivesse pulmões. Os Bell começaram a evitar falar o nome dela, mas a entidade sabia. Sabia o que pensavam, o que escondiam, o que sonhavam, e adorava se alimentar desse terror verdadeiro, do pavor silencioso que crescia entre eles. John Bell tentava manter a fé, mesmo que ela já estivesse se quebrando em pedaços. A Bíblia, antes um refúgio, agora era provocação. Kate recitava trechos sagrados antes dele e ria quando errava uma palavra. Dizia conhecer o texto melhor do que qualquer pastor. Em uma noite gelada, enquanto oravam, a voz anunciou: nada que vocês digam vai salvá-lo. John Bell está marcado. Aquelas palavras se tornaram profecia. Os sintomas do patriarca pioravam. Dormência nos lábios, tremores nas mãos, vistas turvas. O médico não encontrava a causa. Dizia que o corpo parecia estar se auto-envenenando. Mas Kate dizia outra coisa. Sou eu, sou o veneno, sou o ar que ele respira. Era sobrenatural demais, inexplicável demais, e ainda assim real. Lúcio observava definhar, sem poder tocá-lo, porque cada vez que ela se aproximava, a voz sussurrava: ele pertence a mim. Mas o mistério paranormal não se limitava à casa. Os vizinhos começaram a ouvir a voz de Kate chamando seus nomes. A entidade invadia conversas, aparecia em sonhos, fazia promessas, contava segredos que ninguém deveria saber. Em uma noite, um vizinho ouviu uma mulher cantando dentro do celeiro, uma canção antiga, sem letra, só melodia. Quando foi verificar, encontrou a madeira encharcada de orvalho, mas o chão estava quente. Aquilo não era vento, era energia, algo vivo, invisível, insólito. Com o tempo, Kate se tornou onipresente. Falava com as crianças, zombava dos adultos, cantava hinos invertidos. Era uma força misteriosa que sabia como brincar com o medo. Em um domingo, durante o culto, os fiéis ouviram a voz ecoar dentro da igreja. Ninguém sabia de onde vinha.
John Bell, dizia, não escapará. Os fiéis fugiram. E naquela semana, o homem piorou. Enquanto isso, Betsy, a filha, era atormentada de outra forma. A entidade parecia fascinada por ela. Tocava seus cabelos, sussurrava promessas, às vezes gritos, às vezes risadas. Você é minha, Betsy, sempre foi. A menina tentava resistir, mas o corpo reagia sozinho. Em uma noite, a mãe entrou no quarto e a viu levitando alguns centímetros acima da cama, o corpo rígido, os olhos abertos e um sorriso sem controle. No dia seguinte, Betsy não lembrava de nada. O que tornava o fenômeno ainda mais inexplicável era o fato da avó saber o que se passava longe dali. Ela descrevia funerais, acidentes, conversas de outras famílias, e tudo se confirmava dias depois. Os céticos começaram a se calar. Os estudiosos vieram de longe e voltaram abalados. Alguns diziam que era ventriloquia, outros histeria coletiva, mas ninguém conseguia explicar como a voz respondia a perguntas em línguas diferentes ou citava passagens exatas de textos que ninguém ali conhecia. O suspense e o terror atingiram níveis que pareciam impossíveis. A entidade agora controlava o ambiente, fazia a casa estremecer, derrubava objetos, gritava quando contrariada. E nas noites de lua cheia, sua presença se tornava quase física. O vento mudava de direção, a temperatura despencava, e um brilho leve, amarelado, cruzava os cômodos como se fosse chama viva. Os Bell já não pediam ajuda, pediam fim. Mas Kate parecia se alimentar do sofrimento. Em certo dia, ela disse a Betsy que deixaria a casa em paz se ela rompesse o noivado com Joshua Gardner. A menina desesperada cedeu. E assim que terminou, a voz apenas riu. Boa menina, agora você entende o que é obediência. O medo se transformou em desespero. John Bell já não conseguia levantar-se sozinho. A pele pálida, os olhos fundos. Em sua cama, murmurava orações, enquanto a voz repetia as palavras no mesmo tom, apenas um segundo antes dele. Até a própria morte parecia controlada. O médico encontrou sobre a mesa de cabeceira um pequeno frasco com um líquido negro, misterioso. Ninguém sabia o que era, mas Kate sabia. Fui eu, disse. Eu dei a dose. E quando o corpo de John Bell foi encontrado, a voz começou a cantar. Cantava hinos distorcidos, com letras trocadas, como uma zombaria à fé. Cantava enquanto o corpo ainda estava na casa. Cantava no enterro. Cantava mesmo depois do último punhado de terra. E cada nota era uma lâmina atravessando o coração dos vivos. Depois disso, a entidade anunciou: parto agora, mas volto em 7 anos. E assim, simplesmente, o fenômeno cessou. Os ventos voltaram a soprar, as lamparinas pararam de se mover e a casa respirou. Mas a paz era ilusória. O silêncio deixado por Kate não era calmaria, era preparação para o retorno. 7 anos depois, em 1828, ela voltou. E o que disse mudaria tudo. O tempo passou. A fazenda virou memória. As pessoas foram embora. Mas em Red River, o silêncio nunca foi só silêncio. O vento que corta as colinas parece ter voz, e a terra, às vezes, parece pulsar por baixo das folhas secas. A história de Kate, a bruxa de Tennessee, não ficou presa em 1817. Ela atravessou os séculos, viajando na boca dos vivos, ecoando em cada conto contado à meia luz, em cada sussurro de quem ousou pronunciar o nome dela em voz alta. Porque há coisas misteriosas que não morrem, só mudam de forma. E há medos verdadeiros que não envelhecem. A bruxa de Tennessee é uma dessas presenças. Ela não é apenas uma história antiga,
nenhum susto em livros de fantasmas. Ela é o espelho mais fiel do sobrenatural real, um reflexo do que acontece quando o medo descobre que pode existir fora do corpo humano. Muitos tentaram explicar o caso. Alguns disseram que era histeria. Outros, truques, alucinações, ilusões coletivas. Mas como explicar o inexplicável? Como dar forma ao que não tem corpo, cheiro ao que não tem carne, nome ao que se transforma com o tempo? As explicações humanas são frágeis demais diante do terror real. O que aconteceu na Fazenda Bell não foi apenas uma assombração, foi um lembrete, um aviso de que há fronteiras que o homem nunca deveria cruzar. A entidade misteriosa nunca mais falou publicamente, mas as suas marcas ficaram. Famílias que visitaram o local relataram sentir náuseas, vertigens ou simplesmente tristeza. Uma melancolia sem origem, como se o lugar guardasse emoções que nunca se dissolveram. Outros dizem que, ao pôr do sol, dá para ouvir o som de risadas infantis vindas da mata. Risadas finas, curtas, assustadoras, que terminam abruptamente, deixando o coração suspenso. O caso Bell foi estudado por séculos. Historiadores, padres, cientistas e curiosos voltaram àquele chão buscando o que sobrou. E todos, de algum modo, voltaram diferentes. Alguns perderam a fé. Outros ganharam uma nova. Porque há mistérios sombrios que não são feitos para serem entendidos. São feitos para serem sentidos. O que é Kate, afinal? Uma alma perdida? Uma força da natureza? Um espelho da própria maldade humana? Talvez todas as respostas estejam certas. Ou talvez nenhuma seja suficiente. O sobrenatural verdadeiro tem essa crueldade. Ele não explica, apenas existe. E quando existe, muda tudo ao redor. Há quem diga que o espírito de Kate ainda ronda os vivos, que não se prende a um único lugar, mas a um tipo de energia. A energia do pavor, do enigma, da curiosidade proibida. Dizem que ela se manifesta quando o medo é puro, quando alguém sente o mesmo frio que os Bell sentiram, o mesmo arrepio, a mesma dúvida entre fé e desespero. Talvez seja assim que ela continue viva, alimentando-se das histórias que contamos sobre ela. E talvez seja por isso que você está ouvindo isso agora. Porque cada palavra dita sobre Kate é uma porta que se abre. E ela gosta de portas abertas. Ela gosta de ser lembrada. Ela gosta quando a chamam pelo nome. E cada vez que alguém repete "a bruxa de Tennessee", é como se o ar ficasse mais pesado e o tempo voltasse a respirar do mesmo jeito que respirava em 1817. Os moradores de Red River juram que em certas noites a fazenda se ilumina por dentro, mesmo estando vazia. Uma luz amarelada como se uma lamparina antiga ainda fosse acesa por mãos invisíveis. Outros juram ouvir preces antigas, ditas em tom baixo, como se ainda houvesse alguém tentando se proteger. Outros dizem ter visto uma mulher parada sob a árvore onde John Bell foi enterrado. Ela não se move. Ela não fala. Ela apenas observa. Talvez Kate nunca tenha sido o mal. Talvez tenha sido o espelho do mal humano. Uma lembrança viva de que cada casa, por mais acolhedora que pareça, tem seus segredos. E de que cada coração guarda seus demônios. E se o medo é o que alimenta essas presenças, então o verdadeiro perigo nunca foi ela, sempre fomos nós. A bruxa de Tennessee continua sendo um dos casos mais reais, sombrios, paranormais e inexplicáveis da história. Porque há fatos que nem o tempo ousa apagar, e há vozes que o silêncio não consegue enterrar. Talvez, em algum ponto entre o vento e o escuro, ela ainda escute. Talvez esteja ouvindo agora.
E talvez, quando a lamparina se apagar, o nome dela sussurre no fundo da sua mente, repetindo a pergunta que deixou há 200 anos. Você acredita em mim agora? O resto é silêncio. E o silêncio, em Red River, ainda fala.